Saudações de paz e graça. Você está no perfil do Paulo Serpão Sebastião e aqui você aprende que não precisa de mais motivação, mas de alinhamento correto com base aos princípios e a palavra de Deus. Hoje daremos seguimento à nossa aula e falaremos sobre as heranças dos filhos de Deus. Agora veja só, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz assim: Naquela ocasião, em resposta, Jesus clamou: Graças te dou, ó Pai dos céus e da terra, pois escondeste as coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi no teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e é aquele a quem o Filho deseja revelar. E veja só, isso é muito bonito, veja. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E você deve ficar feliz todas as vezes que você lê esse texto. Você deve ficar muito feliz todas as vezes que você lê esse texto. E eu vou te mostrar porque que você deve ficar feliz todas as vezes que você lê esse texto. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 16 a versículo 17 diz assim: O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, o Espírito de Cristo que está em nós, diz a nós mesmo que somos filhos de Deus. Porque vou te dizer uma coisa, irmão, não é obra do homem, não é obra da carne nos fazer crer que somos filhos de Deus. Parece muito simples acreditar que somos filhos de Deus, não, mas isso não é tão simples assim como parece. É o Espírito de Deus que nos leva a crermos que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos leva a crermos que somos filhos de Deus. Versículo 17 diz assim: Se somos filhos, então também somos herdeiros. Se somos filhos, logo somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros. A palavra co vem de juntar. A palavra co vem para igualar. A palavra co vem para unir. É por isso que nós falamos de cooperar. Cooperar é que operar juntamente, não é isso? Cooperar. Então a palavra co vem aí para juntar. Somos co-herdeiros com Cristo. Quer dizer que nós somos herdeiros na mesma dimensão, na mesma linhagem, na mesma espécie, na mesma essência ou natureza que Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Mas ouvindo aqui, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meu Jesus amado, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E veja o texto que diz anteriormente: Meu Pai me entregou todas as coisas, Mateus capítulo 11. Todas as coisas me foram entregues por quem? Pelo meu Pai. Todas as coisas nos foram entregues. Nos foram entregues, amado. Então você precisa compreender isso com urgência, que você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Mas agora, há uma problemática que existe aqui. Muita gente, quando chegam às circunstâncias difíceis, as perseguições, as lutas, as dificuldades que a vida pode e apresentam para nós, elas perguntam ou elas começam a duvidar que são filhos de Deus. Muita gente pensa que ser filho de Deus e herdeiro de Deus e co-herdeiro de Deus, por ter todas as coisas para si, significa que todas essas coisas se manifestam agora e hoje na sua plenitude. Só que ainda não entenderam muitas das vezes. A Bíblia diz que apesar de sermos herdeiros de Deus, nós sofreremos. Apesar de sermos herdeiros de Deus, nós seremos perseguidos. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos até o fim. E é necessário nós entendermos, irmãos, que esse mundo jaz ao maligno e o maligno vai lutar contra os herdeiros de Deus. Só que o problema não é se o maligno vai lutar contra nós, é que durante essas lutas nós somos mais do que vencedores. Então, o facto de eu ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo não anula as minhas lutas, não anula as dificuldades, não anula as perseguições, não anula as aflições dessa vida. E eu vou te mostrar isso mesmo no próprio texto. Diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente, se ele está condicionado, e não somente condicionado de forma, vamos assim dizer, qualquer. Se realmente participamos do sofrimento de Cristo, se nós participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma forma participemos da sua glória.
Então o texto diz, enfim, vocês são herdeiros de Cristo, mas vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se vocês participarem dos sofrimentos de Cristo também. Agora, você vai perceber que a vida de Jesus não era apenas milagre, a vida de Jesus não era apenas o extraordinário, a vida de Jesus não era apenas multiplicações de pães, cura de doentes e enfermos, mas também da perseguições de saduceus, de fariseus, dos judeus. Mas agora é interessante ver que a vida de Jesus não é apenas perseguições, é também de milagres. E não é apenas de milagres, mas é também de perseguições. E o facto de nós sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que Deus nos deu todas as coisas e todas as coisas pertencem a nós. O apóstolo Paulo, que escreve esse texto, foi perseguido, ele foi morto inclusive. Isso não fez com que ele parasse de ser herdeiro de Deus, porque, ouça, vou voltar a dizer, as heranças que temos em Cristo Jesus não nos impedem de nós morrermos e sermos mortos por Cristo. Não nos impede. E mais, é que morrer para Cristo é lucro e viver é ganho. Sabe o que significa isso? Significa que por nós sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, significa que nós não temos mais medo da morte. Nós seremos perseguidos, nós seremos odiados, as pessoas vão nos tratar mal. Olha, e é incrível, sabe? Porque nos últimos dias eu tenho percebido como ou quanto esse mundo jaz ao maligno, como as pessoas, a maior parte delas está promovida ou está comprometida com o mal. A maior parte das pessoas abraçou, se identificou e ama o mal. Só que não é a nossa natureza o mal. Não é a nossa natureza amar o mal. Não é. E por mais que todo mundo aceite, o que nós sabemos que segundo a Bíblia não é aceito, nós não vamos aceitar. Porque o facto de nós sermos herdeiros de Deus não nos impede de sofrermos por Cristo. E esse texto está a deixar claro que nós seremos participantes dos seus sofrimentos da mesma forma como seremos participantes da sua glória. O facto de nós sermos herdeiros com Cristo não anula nossas lutas, da mesma forma como as nossas lutas não anulam a nossa herança. E ele diz assim, né? Se realmente participamos de seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. E veja, eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Agora, você tem que entender muito bem aqui. Já existe uma glória que nos foi dada por sermos herdeiros de Deus. Tá? Nós temos uma glória. Nós temos um poder. Nós temos um exócia. Nós temos uma capacidade extraordinária que recebemos de Deus. Só que nós não recebemos toda a manifestação desse poder. Não recebemos a manifestação de toda a glória. Ou seja, já recebemos a glória, mas não recebemos ainda a manifestação completa dessa glória. E é por isso que Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa salvação. E quando nós lemos Filipenses, diz que Deus começou uma boa obra em nós que terminará. O que significa? Significa que, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus, nós ainda temos o poder de Deus, nós temos a capacidade de beneficiarmos das heranças de Deus e das co-heranças com Cristo de forma limitada, não na sua plenitude, porque vai chegar um tempo em que nós poderemos beneficiar de todas as heranças de Deus de uma forma extraordinária. Eu não sei se você consegue perceber, mas nós teologicamente falamos de glorificação. Glorificação é quando não vai existir pecado nem como possibilidade para nós cairmos. Não vai existir sequer possibilidade para nós cairmos. E quando existir possibilidade para nós cairmos, nós viveremos a plenitude da glória de Deus, a plenitude das heranças de Deus. Desceremos com Cristo e governaremos esse mundo com o seu cetro. Como também diz em Salmos capítulo 2, nos versículos posteriores ao versículo 7 que nós lemos e 8 e assim por diante. Então é necessário que nós entendemos isso. É por isso que a Bíblia diz aqui, né? Estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos do presente não podem ser cobrados com a glória que nos será revelada. Já temos uma glória em nós, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus e como co-herdeiros de Cristo. Mas há uma glória maior que será revelada. Tá? Mas há uma glória maior que será revelada. Vou pular um pouco. Diz assim, portanto, versículo 24, precisamente nossa esperança. Portanto, precisamente nessa esperança como os salvos, com toda a esperança que se vê, e eu quero pular um pouco para você ver aqui o que o apóstolo Paulo depois escreve. Ele fala aqui um monte de coisas interessantes. Diz que nós esperamos uma glória ainda maior. Nós esperamos uma glória ainda
maior. Então, o apóstolo Paulo depois canta um hino do versículo 31 abaixo, né? A que conclusão depois chegaremos diante desses factos? A que conclusão vamos chegar diante dessas coisas? Que tá bom, né? Deus, de facto, ainda tem uma glória maior para nos revelar. Embora que já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E que a glória que nós temos agora é limitada. Não é toda a glória que pode ser manifesta. A que conclusão vamos chegar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos condenará juntamente com ele? Está a entender? O apóstolo pode dizer, se ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? O apóstolo pode dizer que algumas coisas não. Como é que ele não nos dará todas as demais coisas? Mas vê, como não nos considerar juntamente com ele, não é separado de Cristo, não, você não acessa as coisas de Deus sem Cristo, vê, como não nos considerar juntamente com Cristo, gratuitamente, todas as demais coisas? O apóstolo Paulo pergunta, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem poderá trazer acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. E o apóstolo Paulo conta a dizer, quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Entende? Deus está nos céus e Cristo está à direita de Deus e está a interceder. Deus está a falar ao Pai sobre nós. Quer dizer, Deus, enquanto você ora, ou não somente quando você ora, Deus está, tá vendo? Esse é o Pai e esse é o Filho. O Filho está à direita do Pai intercededor. Olha para minha filha, olha para meu filho, para você, para o João, para a Joana, para Felipe, para Noêmia, para Moisés, para Mateus, para Soleta, para Francisco, para Elias. Deus está a interceder, ou seja, Jesus está a interceder por ti. E também intercede ao nosso favor. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matador. Está a conseguir perceber o que o apóstolo está a dizer? Está a dizer, galera, eu não me preocupo mais com nada, porque Deus me ama. Deus nos ama, ninguém mais pode me condenar. Tudo que esses homens podem fazer é matar o meu corpo físico. E é por isso que ele diz assim, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, como somos considerados como ovelhas prontos para o matador. Contudo, ele agora diz, tá bom, né? Diante de tudo isso, então, como é que nós explicamos? Vamos lá, conclusão. Contudo, para concluir, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Uau! Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, entender isso. Que somos mais do que vencedores. Não. Vencedores, isso é para os homens. Vencedores, Cristiano Ronaldo, Messi, esses estão nessas categorias. Mas a categoria divina não é de vencedores, é de mais do que vencedores. E o apóstolo Paulo escreve, contudo, em todas as coisas. Estás a perceber? Em todas as coisas. Ele acima diz o quê? Nudez, espada, somos entregues como matador, somos entregues no matador, somos condenados, mas quem vai nos condenar? Se quem nos justifica é o nosso Pai, temos o Pai que nos intercede. Ou seja, por mais que a nossa vida seja difícil, por mais que a nossa vida aqui seja acompanhada de glória e de vergonha, de vitória e de lutas, ou seja, por mais que a nossa vida aqui seja acompanhada de batalhas e glórias, lutas e vitórias, lutas e derrotas, lutas e reviravoltas, curvas e contracurvas, cimas e baixos. Qual é a conclusão, apóstolo Paulo? Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Quando eu morro, sou mais do que vencedor. Quando eu tenho alguma ansiedade por Cristo, eu sou mais do que vencedor. Ou seja, independentemente do que aconteça, por estar em Cristo Jesus,
nós somos mais do que vencedores. Agora, o que você precisa perceber? Você precisa perceber o seguinte, que nós somos mais do que vencedores. Mas somos mais do que vencedores por quê? O que é que nós fizemos para sermos mais do que vencedores? O que nós temos que nos faz ser mais do que vencedores? Por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou é que nos fez ser mais do que vencedores. E você precisa perceber isso. Você não precisa vencer as batalhas para ser vencedor. Você não precisa vencer as batalhas para ser mais do que vencedor. Você já venceu as batalhas. E por mais que os homens digam que você está a perder, você é mais do que vencedor. Você não precisa que os homens te aplaudam para ser mais do que vencedor. Vou voltar a te dizer o que eu disse anteriormente. Deus esconde glórias nos problemas. Deus esconde glória nos problemas. Significa que aqui no mundo teremos aflições e glorifiquemos a Deus por essas aflições. Porque em cada um dos problemas ou aflições, Deus escondeu a sua glória. Deus escondeu o seu poder. Deus escondeu o seu milagre. Deus escondeu o extraordinário. É necessário que houvessem doentes para que Deus curasse por meio de Cristo Jesus. Havia necessidade de que não tivesse pão para que Jesus orasse e os pães se multiplicassem. Toda a escassez, toda a necessidade, toda a dificuldade pode se transformar em um testemunho. E é por isso que você vai entender, até a espada, até a nudez, até a fome não nos mata, não nos faz mal, não nos deixa mal. Sabe por quê? Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, estou seguro, veja ele diz, portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a conclusão. Apóstolo Paulo não fala só que somos herdeiros, mas fala do amor. Então está a dizer que, irmão, esqueça. Nada, nem os poderes, nem o poder dos demônios, dos feiticeiros, dos quibandeiros, seja lá quem for, nem dos anjos, nem de ninguém, absolutamente ninguém, nem nada, pode nos separar do amor de Deus. E eu vou parar por aqui, porque na próxima aula o que eu vou falar vai ser extraordinário. Eu quero muito que você assista a próxima aula, que muito provavelmente já está disponível, estará em breve disponível. Então, acessa a próxima aula e que Deus te abençoe. Mas antes mesmo de terminar, eu quero que você perceba, você é herdeiro de Deus. Todas as coisas que pertencem ao Pai pertencem a ti. E sabe o que isso significa? Significa que diante das faltas você não fica triste. Porque você sabe que por mais que nesse plano terreno parece que você não tem, no plano espiritual todas as coisas te pertencem. E é uma questão de você se alinhar ao que você já tem para receber. Para você manifestar o que você já tem. E eu entendo porque que Jesus, quando esteve diante da multidão, o povo querendo comer alguma coisa, Jesus não faz confusão, não grita, não pede pai, me dá pão. Não, Jesus diz, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Jesus sabe, Jesus sabia, quando ele orava, ele não orava como pedinte, ele orava como aquele que já tinha recebido tudo. E quando nós percebemos que já recebemos tudo, nós não pedimos, nós damos graças, te damos graças, Senhor, porque todas as coisas me foram dadas. Então aprenda hoje, para de pedir, para de declarar, pede, tudo era pedir, Pai, me dá. Todas as coisas já nos foram dadas. Todas as coisas já recebemos. Todas as coisas já nos foram dadas. Então eu agradeço. Quando eu agradeço, eu estou a concordar com o Pai, que eu sei que Ele já me deu. Quando eu agradeço, estou a concordar, que eu já tenho. Quando eu agradeço, eu estou a agradecer. Só agradece em condições normais aquele que percebe que já tem no âmbito emocional, espiritual ou físico. Então, você precisa parar de pedir e você precisa agradecer. Seja grato. Seja grato. Ah não, eu quero pagar a universidade. Já tem dinheiro para a universidade no futuro. Você não chegou no futuro, então relaxa. Agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por teres pago toda a minha universidade. Já tem nota para aquela cadeira que está difícil. Deus já providenciou. Todas as coisas te pertencem. Já tem dinheiro para o teu casamento. Já tem um homem, uma mulher que vai casar contigo. Deus já providenciou todas as coisas. E quando você entende isso, você não pede, você não se torna pedinte, você se torna um homem grato, que anda
para buscar, que tem atos de fé. Porque muita gente pensa que o facto de entendermos que já temos tudo, precisamos nos manter calados e ficar como se nada acontecesse. Não. Jesus já tinha tudo e ele dá graças ao Pai, mas ele pega 5 pães e 5 peixes ele tinha. Porque ele não precisa de muito, ele sabe que já tem tudo, não precisa de muito. Pegou, levantou, deu graças a Deus. E Jesus deu graças a Deus, o pão não se multiplicou, mas quanto mais as pessoas tiravam, menos ele acabava. Então, o milagre de Deus muitas das vezes acontece assim, onde você tira não acaba, e outras vezes, onde você só tem pouco, ele aumenta, como aconteceu com a mulher que deu para o profeta. Mas deixa eu te dizer que quando você percebe que você já tem, você para de pedir e você começa a agradecer. E essa é a dimensão que Deus quer que nós experimentemos, não a dimensão dos pedintes, porque os servos é que pedem, os servos estão sempre a pedir, tá só, dá só, não. Para de ser um mendigo espiritual. Para de mendigar amor dos homens. Para de mendigar aplauso dos homens. Para de mendigar validação. Para de mendigar aceitação dos homens. Para de mendigar isso. Você já foi aceito por Deus. Ele nunca vai te largar. Ele nunca vai te deixar. Você tem tudo para viver uma vida plena e cumprir o propósito pelo qual você existe nesse mundo. Que Deus te faça perceber isso em nome de Jesus. Partilhe esse vídeo com mais pessoas que você puder. Na próxima aula nós vamos partilhar algo extraordinário. Eu quero muito que você assista e que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém.